E a gente vai entrar na palavra. Amém. Senhor Jesus, amado Pai, esse é o momento mais especial que nós temos. Quando nós nos reunimos, Pai, e saímos das nossas casas para vir até a igreja, nós o fazemos unicamente para receber uma palavra vinda do santo trono de Deus. E é por isso que nesse momento, Senhor, nós pedimos para que o Senhor acalme o nosso coração, acalme a nossa mente, acalme, Senhor, as nossas vidas, porque esse é o momento em que nós estamos sentados aos seus pés. Sentados aos seus pés para ouvir uma palavra nova, uma direção nova, ouvir algo que vai mudar a nossa vida de forma genuína, mudar os nossos corações. E é por isso, Deus, que nesse momento nós nos colocamos aos teus pés. Fica conosco, Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra, e que no nome santo de Jesus, ao final desse culto, nós saímos daqui diferente da forma como nós entramos. Senhor, eu me coloco agora à sua disposição, pedindo primeiramente perdão por qualquer tipo de pecado que eu tenha cometido contra a tua essência e a tua presença. Me usa apenas como instrumento nas tuas mãos, porque eu não tenho nada a te oferecer mais do que o meu coração e a minha vida agora. Então recebe toda a honra e toda a glória e fala conosco, Espírito Santo de Deus, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Igreja, a gente quer te convidar a ir direto para a palavra de Deus. E se você puder abrir a tua Bíblia, ou o seu aplicativo, ou aonde você quiser acompanhar conosco a Bíblia, abre o livro de Provérbios, no capítulo 30, e vai lá para o verso 7. Igreja, antes de mais nada, o povo está aqui me agoniando. Só para lembrá-los, nós temos Bíblias na lojinha, amém? E diversos outros produtos. Então meu ponto aqui não para de gritar, Bíblia, Bíblia! E é dos dois lados dessa vez. Vai lá na lojinha no final do culto, Bíblia em português, versão NVI, é a versão que a gente acompanha aqui no telão. Se você não tem Bíblia, se você precisa dar um presente para alguém, isso aqui é o melhor presente que você pode dar para qualquer pessoa, qualquer amigo, qualquer familiar, amém? A gente tem Bíblia disponível aí na lojinha, como outros itens também. Passa no final lá na lojinha. É esse balcão que está aqui, ó, saindo nesse corredor grande. Você vai até lá no fundo, você vai encontrar a lojinha. Amém? É profético isso também. Vocês colocaram mais cadeira, eu estou profetizando um corredor grandão. Então, glória do Senhor. Amém. Igreja, Provérbios 30, a partir do verso 7. Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra de Deus: duas coisas eu peço, que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Até aí. Igreja, a primeira coisa que a gente tem que observar nesse texto de Provérbios, capítulo 30, é que quando a gente vai ver o autor desse texto, a gente descobre que esse texto ele não foi escrito por Salomão, amém? Esse texto ele foi escrito por um homem cujo nome era Agur. Você pode repetir esse nome comigo? Agur. Agur. Que nome, hein, meu irmão? Agur. Talvez a primeira pergunta que muitos de vocês estejam fazendo exatamente nesse momento é: pastor, afinal de contas, quem é Agur? Quem está fazendo essa pergunta? Vocês não sabem quem é Agur? Pois vamos saber quem é Agur nessa manhã. Igreja, Agur é um homem, um personagem da Bíblia que ele aparece uma única vez em toda a palavra de Deus. E é justamente no capítulo 30. É justamente nesse momento que Agur aparece, se mostra quem ele é, e ele fala, escreve algo direcionado não apenas ao Senhor, mas algo que ficou direcionado à igreja do Senhor, porque isso ficou ali cravado nas Escrituras Sagradas. Não existe mais nenhuma informação a respeito desse homem na Bíblia. A única informação que nós vemos desse homem está lá no versículo 1, que está dizendo que Agur era filho de Jaque, de Massá. E um detalhe importante dessa genealogia de Agur é que a palavra de Deus não fala em momento algum quem é Jaque.
ela não diz nada sobre Jaque. Porém, mesmo assim, mesmo sem existir menção alguma sobre Agur, mesmo sem nós não termos nenhuma informação a respeito sobre títulos que Agur poderia ter tido, a gente entende dessa forma que ele não foi rei como Salomão foi rei. A gente entende dessa forma que ele não liderou exércitos como Davi liderou. Não realizou milagres como Elias, por exemplo, realizou. A gente não encontra multidões seguindo Agur. A gente não encontra histórico algum sobre esse homem. Porém, a gente consegue enxergar uma escrita desse homem. E o que Deus nos mostra em relação a isso? Deus nos mostra que nem sempre aqueles que têm maior visibilidade, aqueles que são de fato chamados para uma função maior aos olhos dos homens, escrevem a história de Deus. Não são somente aqueles, mas todos nós, até aqueles que somos menores e que pela nosso achismo nos achamos incapazes de fazer algo ao Senhor. Muitas vezes o Senhor usa aqueles que apenas desenvolvem um coração totalmente dependente dele, amém? E Agur tinha esse coração, um coração dependente. A gente percebe isso, a gente vê isso, percebe isso logo no início do capítulo 30, quando a gente vê Agur mencionando o seguinte. Vai lá para o capítulo 30, versículo 2. Baixa um pouquinho para mim. Ei. Diz assim, versículo 2: Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria e nem tenho conhecimento santo. E no verso 5 diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para aquele que nele se refugia, amém? Agur, ele começa o capítulo reconhecendo as suas limitações. Ele não se apresenta como alguém que é autossuficiente, alguém que possui algum tipo de poder. Muito pelo contrário, Agur, ele se apresenta ao povo de Deus, ele se apresenta ao Senhor, reconhecendo que a verdadeira sabedoria, a verdadeira soberania não nasce da capacidade humana, porém do temor que o povo tem que ter com o Senhor. Então nós vemos Agur fazendo uma oração, amém? Repete comigo, oração. E essa oração é justamente o texto que nós lemos no início do culto, a partir do verso 7. Eu não sei na sua Bíblia, eu não sei no seu aplicativo, mas na minha Bíblia está escrito exatamente isso. O subtítulo desse início é uma oração. Uma oração. E o que mais me chama a atenção quando nós paramos para observar essa oração que Agur fez, é que ele não começa falando sobre riquezas, ele não começa falando sobre conquistas, em momento algum ele pede algo material ao Senhor, ele fala apenas daquilo que Deus poderia fazer com ele. Antes de Agur pedir qualquer coisa, ele revela aquilo que era prioridade em seu coração. Então repete comigo, igreja, prioridade. O que Agur ele fala nessa oração primeiramente é: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. E se a gente vai para o texto do hebraico, lá no início da escritura, o significado que nós vemos nessa palavra é simplesmente: se afaste da vaidade, se afaste do engano, se afaste da falsidade interior. Então nós vemos Agur não apenas falando: Senhor, faz com que eu não minta, faz com que não me enganem, mas a gente vê Agur praticamente fazendo a seguinte oração ao Senhor: livra-me de viver uma vida falsa diante de ti. Aquele homem, ele entendia algo que precisa ficar muito claro para nós nessa manhã. E esse algo é que um dos maiores milagres que Deus pode fazer com as nossas vidas não é mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas um dos maiores milagres que o Senhor pode fazer conosco é transformar o nosso coração, amém? Você pode repetir isso comigo? Não existe transformação mais profunda do que quando Deus muda o meu coração. Nós vivemos hoje, igreja, numa geração que está sempre pedindo alguma coisa para Deus. Senhor, dá-me aquilo. Senhor,
me dá mais. Senhor, abre uma porta nova para mim. Senhor, realiza aquele sonho que um dia você colocou no meu coração. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Mas quando nós vemos a palavra de Agur, a gente entende que existem pedidos que são muito mais importantes do que simplesmente olhar para o Senhor e pedir algo a Ele. Agur nos ensina a olhar para o Senhor e falar: Senhor, guarda meu coração. Senhor, não permita que eu me afaste de Ti. Senhor, mantenha a minha total integridade, a minha total santidade, mantenha a minha total busca incessante por Ti. Porque não adianta nada a gente conquistar o mundo inteiro, porém perder a presença de Deus no meio do caminho, igreja. Eu não sei se você sabe, mas isso é bíblico, amém? Jesus ele fala isso lá em Marcos 8, versículo 36. Pois do que adianta o mundo ganhar, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existem pessoas que alcançam sucesso, mas existem pessoas que com o sucesso perderam a paz. Existem pessoas que conquistaram grandes posições, mas existem pessoas, essas mesmas pessoas hoje se encontram longe da presença. Existem pessoas que acumularam muitas riquezas. Misericórdia, meu irmão. Achei que você ia derrubar o neném agora, velho. Cara, meu coração bateu aqui. Jesus. Igreja, existem pessoas que acumulam riquezas, mas não conhecem discernir, não sabem discernir a voz de Deus. E é por isso que essa oração que Agur fez precisa se tornar a nossa oração a partir do dia de hoje, amém? Agur entendeu que o coração do homem ele é vulnerável. É vulnerável às coisas do mundo. É vulnerável às ofertas que o mundo nos oferece. Vulnerável às coisas que nós conseguimos enxergar. Agur ele continua a oração dele dizendo o seguinte: não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunta para ele assim: você conseguiria fazer esse tipo de oração? Quantos nos dias de hoje conseguiriam fazer esse tipo de oração? Senhor, dá-me só o sustento diário. Tá bom que a gente já vive mais ou menos assim, né? Aqui na América. O problema é que a gente às vezes esquece de pedir o sustento diário. Mas já é mais ou menos isso. Mas quantos no dia de hoje fariam essa oração? Porque eu duvido que na tua oração você esteja falando: Senhor, eu estou saindo de casa hoje para que eu ganhe apenas o de hoje. Meu irmão, a minha oração é: Senhor, já prepara o aluguel no mês que vem. O mês todo está nas tuas mãos. Já prepara tudo e vai me dando. Vai me dando. O Senhor, Ele quer nos alimentar diariamente. Aleluia. O Senhor, Ele quer ter um encontro conosco diariamente. Glória a Deus. O Senhor não quer que a gente busque excessos materiais. O Senhor não quer que a gente busque garantias em empregos ou trabalhos. O Senhor não quer que nós tenhamos o controle das nossas próprias vidas. Porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele quem controla a minha vida, Ele quem controla a tua vida. Agur, ele entendeu que ele precisava da dependência diária do Senhor. E a oração dele é muito específica: eu não quero riqueza, eu não quero pobreza, eu quero o de agora. Eu quero o de hoje, a porção de hoje. Mas o mais legal é que ele não simplesmente pede, mas ele explica por que ele quer apenas o de agora. E está lá, ele fala assim: se o Senhor me der demais, provavelmente eu te negaria e eu te deixaria. E eu ainda diria assim: quem é o Senhor? Igreja, muitas vezes a abundância não é acompanhada de um coração rendido aos pés do Senhor. Por muitas vezes nós vivemos aquilo que estamos vivendo e provavelmente muitos de nós foram enviados para essa América para viver essa dependência de Deus. Eu sou um caso claro disso. Porque eu não sei como é na vida de vocês, mas parece que a minha vida espiritual, depois que eu cheguei na América, ela elevou num nível de busca que antes eu não tinha. Porque eu tinha uma vida confortável. Porque eu tinha uma vida segura. O salário estava lá pingando todo mês, dia 15 e dia 30. Para a honra e glória do Senhor, eu trabalhava na indústria farmacêutica e eu trabalhava com um medicamento que você não precisava nem vender, ele se vendia sozinho. Ou seja, além do salário fixo, a minha comissão também caía sem eu me preocupar.
Eu confesso que isso era até um engano que eu fazia com o meu chefe, né? Porque eu falava assim, pô, meu principal produto é o que eu mais falo para os médicos. Aí na hora que eu chegava e falava assim, doutor, remedicamento tal, o médico já fala assim, nem precisa falar. Eu já sei que eu prescrevo, já sabe que eu prescrevo isso. E a gente sabe que ele prescreve, porque a gente tinha acesso a essas informações. Eu tinha uma vida tranquila, uma vida segura. E eu acredito que a maioria daqui também tinha essa vida. Um salário no final do mês. Alguns eram mais loucos e queriam empreender no Brasil, e esses aí viviam na loucura mesmo. Quem era empresário no Brasil? Glória a Deus. Marcão, com 40 anos de idade, olha lá como ele está hoje. Foi empreendendo no Brasil. Marcão tem 41 anos de casado, meu irmão. Que bênção. Mas a gente tinha uma vida segura, e agora ele nos mostra que nós precisamos depender do Senhor diariamente. E aí, quando você se perguntar, Deus, por que eu tenho passado por isso? Pergunta diariamente, cadê a minha porção diária? Não pergunta mais por que eu tenho passado, fala, Deus, cadê a minha porção diária? Busca a sua porção diária. Quando a gente olha lá para o povo de Israel, eles ficaram 40 anos no deserto. Israel, nesses 40 anos, viveu a total dependência de Deus. Deus enviava um maná diário para aquele povo. E a ordem era clara, vocês não têm que guardar. Amanhã eu derramo mais. Não guarde, não estoque. No dia do descanso, fica tranquilo, eu vou te mandar a porção dobrada um dia antes. Mas dependa de mim. A sua função é avançar. A sua função é continuar. A sua função é simplesmente prosseguir no deserto. Deus, ele era tão misericordioso, ele cuidava tanto do povo dele, que ele fazia brotar água da rocha. Deus também fazia com que a roupa daqueles homens e mulheres não se gastasse. Quem aqui conseguiu ficar com o mesmo tênis por mais de 2 anos? Sem passar um silver tape, sem dar aquela colada na sola, uma havaiana, sem botar aquele clipezinho que segura a haste. Quem aqui já conseguiu fazer isso? Ela dura muito menos que isso. As roupas são descartáveis nos dias de hoje. Aquele povo andou 40 anos no deserto, passando calor, vendo areia batendo na cara deles. As roupas não se desgastavam, os pés deles não inchavam. Isso está escrito em Deuteronômio 8:4. Aquele povo não possuía riqueza, não possuía terra, não possuía plantação. A única coisa que eles possuíam era a total dependência do Senhor. Porém, houve um momento que eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E aí Moisés, ele recebe um direcionamento e ele adverte o povo. Eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio 8, a partir do verso 10. E diz assim a palavra de Deus: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Deus deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Aí vai lá para o verso 17. E diz assim Moisés ao povo: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força ajuntaram para mim todas essas riquezas. Moisés, nesse momento, ele está praticamente dizendo para o povo: cuidado com a bênção que Deus deu para vocês. Não faça com que essas bênçãos te façam esquecer de quem os proveu a bênção. Agora, ele também reconhece um outro extremo. E nessa oração que ele faz, ele diz assim: se eu ficar pobre, eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. E o que a gente consegue entender nessa oração de Agur é que tanto a abundância quanto a escassez podem revelar algo que está no nosso coração. Tanto a abundância quanto a escassez podem nos fazer buscar nos bens materiais aquilo que somente o Senhor pode entregar. Por isso, igreja,
a gente precisa entender nessa manhã que o objetivo da vida de um cristão não é depender das circunstâncias. O objetivo da vida de um cristão é depender unicamente e exclusivamente de Deus. E talvez seja exatamente isso o que o apóstolo Paulo ele entendeu e aprendeu na sua caminhada quando a gente vê todas as cartas de Paulo. Mas quando a gente vai lá especificamente em Filipenses 4:12, a gente vê Paulo citando a seguinte mensagem: eu sei que o passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, mas eu aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, ou tendo muito, ou passando muita necessidade. Perceba que Paulo, quando ele escreve essa mensagem, ele claramente mostra que nós, homens, não aprendemos a depender de Deus, não nascemos aprendendo a depender de Deus. A gente precisa aprender a depender de Deus. Quando está lá escrito, Paulo falando, aprendi a passar por toda e qualquer situação. Talvez essa situação que você esteja vivendo hoje, esse deserto que você esteja vivendo hoje, essa estação que você esteja vivendo hoje, seja parte do ensino daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, para que Ele seja o suficiente para ti. Foi assim com o povo do deserto, como eu citei há pouco. Todos os dias o maná chegava. O povo não podia acumular. E por que isso? Porque a lição que o Senhor ensinava para aquele povo é: vocês não vivem através da sua segurança. Vocês não vivem através das suas habilidades. Vocês têm que viver através da fidelidade para comigo. Quando a gente vê para o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, a gente vê um momento em que Jesus ensina os discípulos a orar. E nessa oração o Senhor, Ele fala o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia me dai hoje. Igreja, Jesus ele não chega e ensina aos seus discípulos a orar assim: Pai nosso, já prepara o alimento para toda a minha vida. Pai nosso, já prepara tudo que você pode me dar. O Senhor, Ele claramente nos fala: prepara o alimento de hoje. Porque quando Jesus está ensinando os discípulos a falar com o Deus Pai, o que Jesus está querendo ensinar para aqueles discípulos é: vocês precisam confiar no Senhor todos os dias das suas vidas. E talvez essa seja uma das maiores conexões que o Senhor Deus quer nos ministrar nessa manhã. Porque muitas vezes a gente olha para as coisas com uma perspectiva errada. Muitas vezes a gente entende que algo é melhor do que aquilo que Deus está de fato nos oferecendo no momento. E muitas vezes são os processos da vida que revelam quem realmente nós somos. Porque na abundância ou na escassez, nos dias em que nós esperamos ou nos dias em que vem a provisão, é que verdadeiramente o nosso coração se mostra quem é, aonde está o nosso coração diante de Deus. Igreja, muitas vezes a gente quer o trigo, mas o que o Senhor tem para nos oferecer é nos ensinar sobre o pão. Muitas vezes a gente busca a uva, mas o que o Senhor quer nos ensinar é a respeito do vinho. Muitas vezes a gente busca a azeitona, mas muitas vezes o Senhor quer nos ensinar a respeito do azeite. E isso nos mostra que na realidade o que a gente precisa entender é que em tudo o que passamos, em tudo em que vivemos, existe um processo. Repete comigo: processo. Igreja, o trigo precisa ser moído antes de virar o pão. O trigo, ele precisa ser misturado, mexido, antes dele se tornar um pão. A uva, para se tornar vinho, ela precisa ser esmagada. Esmagada. Os antigos pisoteavam a uva. Pisoteavam.
Eram tonéis enormes, e eles iam lá descalços, pisavam, e aí saía o mais puro suco da uva. Uma azeitona, para liberar o azeite, ela precisa ser pressionada. Mas é uma pressão que pressiona inclusive o caroço. É uma pressão que o caroço quebra. E esse é o azeite mais puro que a gente pode encontrar. E esse é o azeite que o Senhor quer derramar sobre a tua vida nessa manhã. Sabe qual que é o grande problema, igreja? A gente quer muito viver a promessa de Deus, mas a gente não busca passar pelo processo. Quando os processos vêm, a nossa natureza humana, ela tende a fugir do processo. A nossa natureza humana tende a buscar as nossas próprias forças. Quando a única coisa que o Senhor quer é que olhemos para Ele e falemos assim para Ele: Deus, é o processo, então me dá o teu pão diário. Faz parte do processo, então me traz o vinho de agora. Faz parte do processo, então vem com azeite. Vem com azeite, mas eu quero o azeite de agora. O de agora. Igreja, muitos de nós queremos entrar em palácios, mas não queremos passar pelo poço. Mas se a gente olha a história de José, antes dele ir para um palácio, ele foi colocado num poço. Ele foi passado por vergonha através dos seus irmãos. Muitos de nós queremos sentar em tronos, mas não queremos viver os desertos. Não queremos viver as vitórias, mas não queremos viver as batalhas. Davi precisou passar por cavernas. Davi passou por solidão antes de se tornar um rei vitorioso. A gente quer viver o Pentecoste na nossa vida, mas a gente não quer passar pela restauração. Quando a gente olha para a história de Pedro, a gente entende que Pedro precisou chorar amargamente antes de ser restaurado por Jesus. Pedro precisou se arrepender genuinamente antes de se levantar e pregar para mais de 3.000 pessoas. E ali foi o dia do Pentecostes. Ali foi o dia em que a glória do Senhor foi derramada. Pedro somente conseguiu ser usado a partir do momento em que todo o coração dele foi entregue ao Senhor. Porque Pedro entendeu que a porção do Senhor, ela é uma porção diária. E se a gente for parar para ver a história de Jesus Cristo, a gente entende que muitos de nós queremos viver a ressurreição, mas a gente não quer carregar a nossa cruz. Igreja, antes do Calvário, houve o Getsemane. E olha como o Senhor, ele é interessante na forma como ele trabalha. Getsemane significa prensa do azeite. E foi nesse lugar onde o Senhor Jesus passou pela maior pressão que um homem poderia passar na sua vida. Foi nesse lugar onde Jesus Cristo sangrou sangue. Suou sangue. Sangrou sangue. Jesus suou sangue, irmão. Quem é da medicina aqui? Ninguém. Não dá para suar sangue? Dá lá os meus dentistas. É possível, irmão. Não é uma história, não foi uma parábola que aconteceu. Isso aconteceu. Jesus suou sangue devido ao tamanho da pressão que ele estava passando naquele momento, a angústia que ele estava vivendo. Foi ali na prensa do azeite, no Getsemane, que Jesus, ele disse o seguinte: Pai, se você queres, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Jesus, ele simplesmente se despiu da humanidade, se despiu dos quereres e prazeres naquele momento, porque ele entendia que apenas o Senhor vale, apenas a vontade de Deus vale. E talvez você esteja passando por algo semelhante aqui nessa manhã. O que o Senhor está te dizendo é que provável que isso não é uma punição. Isso não é uma punição, mas sim faz parte do processo, do ensino que o Senhor tem feito sobre a tua vida. Talvez você se encontre dentro de um moinho. Só que o que o Senhor, ele te fala nessa manhã é que esse moinho está preparando o pão. Talvez você esteja preso numa prensa, mas o que o Senhor está te dizendo é que é dessa prensa que vai sair o mais puro azeite.
Ou talvez você esteja dentro de um lagar. Só que o que o Senhor está te dizendo é que é nesse lagar que será produzido o vinho. É nesse lagar que será produzido a sua vitória. É nessa prensa, é nesse processo. Deus, Ele nunca desperdiça os processos pelos quais os filhos deles estão passando. Ele determina os processos. Ele sabe. Nada do que você está vivendo é em vão. As suas lágrimas, elas não são em vão. As suas orações, elas não são em vão. A espera que você está tendo, ela não será em vão. Aquilo que está escrito em Romanos 8:28 continua sendo uma verdade para as nossas vidas. E o que está escrito é: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Portanto, igreja, não permita que esse processo te paralise. Não permita que essa pressão roube a sua esperança. Não permita que a demora faça você questionar a fidelidade de Deus. O que o Senhor Ele fala para você nessa manhã é: continua caminhando. Continua confiando. Continua permanecendo. Aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar. E talvez o que Deus esteja querendo nessa manhã é te convidar. Te convidar para fazer a mesma oração que Agur um dia fez. Uma oração não mais buscando bens, não mais buscando o amanhã, mas uma oração que vai buscar o hoje de Deus. O hoje de Deus. O que o Senhor quer é que você olhe para Ele e fale assim: Senhor, me mantém longe da falsidade e da mentira. Senhor, guarda o meu coração. Senhor, não permita que a abundância me afaste de Ti. Ou então, Senhor, não permita que a escassez destrua a minha fé. Senhor, dá-me apenas o pão necessário para o dia de hoje. Aleluia. E no fim das contas, igreja, essa é a grande lição que Agur tem para nos oferecer. Porque a maior promessa nunca foi o trigo. A maior promessa nunca foi a uva. A maior promessa nunca foi a azeitona. A maior promessa sempre foi estar dentro do propósito de Deus. O próprio Jesus declara em João 6,35. Assim declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim, esse nunca terá sede. Igreja, quando nós temos Jesus, nós temos o pão da vida. Quando nós temos Jesus, nós temos uma força para permanecer. Quando nós estamos em Jesus, nós encontramos alegria numa nova aliança. Quando nós temos Jesus em nossos corações, nós vivemos debaixo da presença que sustenta. Igreja, quando nós temos Jesus, nós temos a alegria que mundo nenhum pode oferecer, que bem nenhum pode nos dar. E o que o Senhor quer nos lembrar nessa manhã é que se Jesus estiver na nossa mesa todos os dias das nossas vidas, o que é necessário para nós permanecermos e continuarmos nunca cessará. Igreja, se há algo que nós precisamos entender nessa manhã, se há algo que nós temos que ter encravado em nossos corações, é saber que Cristo não é apenas aquele que nos conduz à promessa. Cristo, Ele é a promessa em nossas vidas. E foi isso que Agur entendeu naquele momento. A maior necessidade do homem nunca será ter mais, ter algo, possuir algo. A maior necessidade do homem é permanecer em Deus, com aquilo que o Senhor tem para nos dar no hoje. Feche seu olho, abaixe sua cabeça.